Vamos lá, voltei. Não deu tempo nem de tomar uma água, né? Mas é dinâmico assim mesmo, porque se lá em sala de aula a gente tem 2 horas e meia, tá? Eu não consigo fazer um vídeo de 2 horas e meia porque trava tudo. Eu tenho que ficar aqui me policiando para 15 minutos e alguns vídeos de 15 minutos a gente vai fazer aqui, ou um pouco menos, tá? Para a gente ir passando os desafios. Bem, a gente está seguindo uma ementa, tá? E algumas situações dessa ementa vai ser passado para você através de trabalho, de pesquisa, porque a gente não consegue cumprir tudo isso, como já te expliquei no vídeo anterior, tá? Mas a nossa ementa começa falando sobre requisitos para o Ministério Pastoral e acabei de falar todos eles, tá? Quando a gente foi lá para o brainstorming, no nosso quadro lá, identificando detalhe por detalhe aquilo que você falou e fomos ligando os pontinhos e verificando aquilo que estava de acordo com a vontade de Deus. Então os requisitos, né, eles são tantos. E convém que o bispo seja marido de uma só mulher. E você conhece todos esses detalhes das orientações das cartas pastorais. Então isso aí é pesquisa para você. Nós trabalhamos também sobre desafios e oportunidades. Os desafios são tantos, intensos, querido. Desde a própria chamada, desde quando aquilo arde no coração, aos obstáculos que você tem no caminhada da sua formação, até o desafio da ordenação e o pós-ordenação. E agora, sou pastor, o que eu faço? Tá? Nenhuma igreja me chamou, eu não estou concorrendo em lugar nenhum, e eu acabei ficando esquecido da minha igreja, meu pastor não me dá mais oportunidade, e eu estou ficando em crise. Será que eu sou chamado? Aliás, nós tratamos dessa questão da crise. Eu te dei meu testemunho pessoal sobre a crise que vivenciei logo no início do meu ministério. Foi sério, aquilo quase me deixou depressivo. Então se prepare, porque as crises ministeriais, elas fazem parte das nossas, da nossa trajetória, e vamos chamar de dificuldades. São dificuldades, sim, mas eu não posso olhar para os obstáculos. Se surgir obstáculos, eu vou saber que eu vou transpô-lo, porque Deus tem um chamado na minha vida e eu tenho que ir em direção ao cumprimento desta missão. Queridos, ministério pastoral é missão, tá certo? É missão, e se a gente abraçou essa missão, olha, fizemos uma excelente coisa, porque Deus foi aquele que nos chamou e Ele confia no nosso potencial de realização, tá? Num segundo momento, a gente falou sobre a conceituação do termo ministério pastoral, tá? Fizemos um paralelo entre ministério pastoral. Aliás, eu fiz a sugestão desse livro do MacArthur Júnior para você, que tem esse mesmo nome aqui, Ministério Pastoral, e diz que Ministério Pastoral e Teologia Pastoral vão trabalhar no mesmo enfoque, né? É só terminologia que vai diferenciar de seminário por seminário, mas a gente está tratando da prática, da dinâmica, do dia a dia de alguém que é chamado para uma obra especial, chamado por Deus para cuidar do seu povo, para cuidar e pastorear do seu rebanho, para dar dignidade de vida, para tirar do caminho mau, para dar prazer e amor por esse Deus tão extraordinário, para manter esse povo unido, junto. Amar e cuidar são as essências do ministério pastoral, tá bom? Então a gente trabalhou isso, tá? E essas conceituações do termo, mas eu queria falar sobre natureza do ministério pastoral no Antigo Testamento com você. Natureza do ministério pastoral. A gente poderia começar por diversos caminhos, né? A gente poderia começar por um viés sacerdotal, a gente poderia usar aqui os profetas para te dar bagagem para isso, a gente poderia trazer um referencial a partir de Abraão, a gente poderia começar com Moisés aqui e ver ali o cuidado pastoral no ministério dele, tá? Mas não dá tempo, não dá tempo. Eu poderia então sugerir para você textos como o clássico "E vos darei pastores segundo o meu coração", né? "Vos apacente com ciência e com inteligência". Eu poderia dizer para você
a declaração do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu poderia pegar aqui a vida do menino Davi para exemplificar isso, tá? Para te mostrar a importância de quem cuida do rebanho de Deus. Você entende? Porque o foco é esse. Se a gente tem um viés de origem, essa origem está lá no Antigo Testamento, com certeza. Vamos lá, vamos considerar então um pouquinho essa vida de Davi e de tantos outros que cuidavam do rebanho no campo, né? Você vê, quando do nascimento de Jesus, na vigília da noite, o que os pastores faziam lá em Belém? Cuidavam do rebanho, tá? Então não é fácil cuidar do rebanho, isso que eu quero que você entenda. Não é uma tarefa fácil. Tá? Normalmente você tem que estar vigilante para que os lobos não devorem suas ovelhas. Você tem que estar vigilante porque a ovelha ela precisa de permanente cuidado e atenção para não se ferir, para não se perder, para não causar dano a si mesma. Tá? E a ovelha ela está sempre pronta para se alimentar. Uma época eu estava em Jerusalém, né? Aliás, eu estava em Israel, não especificamente em Jerusalém, mas fazendo uma viagem pelo deserto, e em algum momento havia o pastor cuidando do seu rebanho, eram os beduínos, estavam no deserto com grandes rebanhos lá. E é claro que eu vi isso, me lembrei de uma experiência de uma outra caravana que não estava comigo, mas um pastor, ele coloca essa experiência que naquela caravana onde estava, ele parou e perguntou ao guia local que dava as orientações lá, como é que você sabe que uma ovelha ela está saudável? E aí o pastor disse para aquele que perguntava: olha, enquanto ela estiver se alimentando, ela está saudável. Quando ela parar de se alimentar, ela está doente. Então isso é uma lição. Você precisa dar alimento bom para a sua ovelha, para ela não enfraquecer, para ela não adoecer. A gente aprende isso lá no Antigo Testamento, tá? Cuidado, vigilância permanente. E o que o menino Davi fazia? Você lembra quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel? E olha que Davi, como rei, tinha funções pastorais também ali no seu cuidado, no seu dia a dia, mas eu não quero ver essa vertente com você não, porque ela é teológica. É demais para essa matéria aqui. Eu quero ver o menino Davi. Jessé chega lá, então ele automaticamente já identifica aquele que seria o novo rei, mas Deus falou: opa, não, espera um pouco, está faltando alguém aí, você está vendo com os seus olhos, mas eu não vejo assim, eu vejo a partir do coração, então aguarda que tem alguém que precisa chegar. E ele se referia de Davi, que estava há dias lá no campo, cuidando do rebanho, mal cheiroso, cansado, tá? E assim, desprestigiado pelos irmãos, porque ele, por ser o caçulo mais novo, fazia tarefa difícil. Qual era a tarefa difícil? Cuidar do rebanho, tá? Então deixa eu te dizer, na estrutura do Antigo Testamento, e quando você já chega nesse mundo de Novo Testamento também, eu te falei dos pastores de Belém, pastorear rebanho era uma das tarefas mais impróprias para o homem. O camarada, quando ele não conseguia uma outra qualificação, quando ele não tinha aptidões para a guerra, quando ele não tinha aptidões para os trabalhos manuais, como artesão, quando ele não tinha aptidões para administrar nada, quando ele não conseguia fazer uma coisa mais específica, manda para cuidar do rebanho, manda para cuidar das ovelhas, manda para o pasto. Então era aquele, me perdoa essa palavra,
aquele trabalho sujo, né? Aquele que ninguém queria fazer, porque cuidar do rebanho significava pegar no braço, carregar um longo período nos colos a ovelha ferida, né? Conviver com ela, acabar tendo na própria pele o cheiro dela, colocar um unguento quando se machucava, tá? E zelar por ela para que não morresse, tá? O tempo todo. Ninguém queria essa tarefa, tá? E quando o Senhor diz que daria a Israel pastores segundo o seu coração, é porque as suas ovelhas estavam morrendo. Ele precisava de alguém que as cuidasse e as amasse exatamente como ele. É isso que Deus quer de você. Essa é a origem do ministério pastoral lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento isso tem a ver com a dinâmica da igreja. Com a dinâmica da igreja. A igreja que nasce em Jesus. A igreja que é fundamentada pela palavra que Pedro profere lá em Cesareia de Filipe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de João. Olha, sobre esta pedra, esta palavra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você lembra desse momento? Então, com o advento da igreja, o rebanho se torna diferente. O rebanho agora é composto da ovelha perdida da casa de Israel, daquele que Jesus veio buscar e salvar, tá? E ele coloca essas pessoas sobre os nossos cuidados, porque essa é a vontade de Deus. Então a gente tem que zelar por elas como literalmente se zelava da ovelha, tá? Cuidar de suas feridas, mantê-las saudáveis, alimentadas e com desejo de se alimentar cada vez mais. Essa é a função pastoral que a gente identifica no Novo Testamento. Aí você vê em Paulo falando aos seus filhos na fé, sobretudo a Timóteo, tá? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ó, o pastorado, excelente obra, queridos. Mas convém que o pastor seja. E aí você vê as qualificações do pastor, que a gente vai ver no próximo vídeo. Deus abençoe você, tá? A gente segue juntos, mas antes eu tenho uma tarefa para você. E preste atenção nessa tarefa, que ela é importantíssima. A unidade 3 da nossa sementa, você vai ter que correr atrás dessas informações, tá bom? A unidade 3 fala do ministério pastoral na perspectiva histórica, ou na perspectiva. Fica bonita assim, histórica. Tá legal? Então, ó, o período neotestamentário, já te dei uma palha dele aqui, desse período neotestamentário. Você vai falar do período do 2º e o 3º século. Então, você tem aqui uma dinâmica hoje complicada da igreja, nesse período, né, de diáspora, o período dos imperadores, e assim, a confusão se generaliza. Eu quero que você dê uma apanhada nisso. Depois você vai ver a dinâmica do pastorado na Idade Média. Você vai chegar à Reforma Protestante, a pós-Reforma e ao período contemporâneo, que é esse período que a gente está. Tá bom? Então, na linha histórica, a tua tarefa é fazer uma pesquisa sobre a dinâmica do pastorado. Essa unidade 3 vai para casa. Tá? Ó, começa a trabalhar. Tá bom? Já é para a nossa próxima aula, se eu não me engano, no dia 8. No dia 8 de fevereiro, a gente vai abrir, e olha, eu não sei nada disso. Eu não sei nada dessa unidade 3. Então eu preciso que você corra atrás dessas informações. Olha só, a gente aprendeu a fonte, tá? O teu referencial, a tua bibliografia é importante. Segundo fulano de tal, olha, no livro tal, esse autor diz isso sobre isso. Comece a pensar academicamente, tá bom? Deus abençoe. Grande abraço, queridos.